Os homens não são ensinados a se interessar pelas mulheres da sua vida, nem por nenhuma outra. Você pergunta para um homem qual outro homem ele admira e ele te responde isso sem pensar. Agora você pergunta para ele qual mulher e ele responde no máximo a mãe. Talvez ele responda a esposa. Ah, Rômulo, mas agora tudo é machismo? Não, sempre foi. Meninos não nascem machistas. Eles aprendem a ser, com a gente. E agora, além da gente não estar fazendo o nosso trabalho, tem uma indústria aí inteira doutrinando meninos de 12, 14 anos na internet com essa porcaria de red pill, de incel, que ensina que respeito é fraqueza, que masculinidade é humilhar, possuir, que homem que não controla mulher é menos homem. Enquanto isso acontece com os nossos meninos, as meninas estão cada vez mais letradas, mais conscientes. As mulheres, elas passam a vida inteira aprendendo sobre homens, como agradar, como seduzir, ser escolhida, e a gente está aprendendo o quê sobre elas? Meninos não são ensinados a admirar meninas, são ensinados a rejeitar tudo que é feminino, como se fosse vergonha. E quando vir adulto, ele vai respeitar? Não tem como. Quando você ensina o seu filho sobre o universo de uma menina, o que ela sente, o que ela vive, o que acontece com o corpo dela, você dá o primeiro passo real de respeito. Como você vai falar sobre consentimento, sobre limite, sem passar por isso? Não tem como, é educação básica. Combater a violência contra a mulher é combater o machismo, desde pequeno, desde sempre, com letramento de gênero, quebrando ciclos, começando com você, respeitando, parando de reagir com violência, resolvendo as tuas coisas com escuta, sem desculpa. E sim, tem que punir quem comete essas atrocidades. Tem que tornar a misoginia crime. Tem que tirar esses jovens das redes sociais e educar em casa, na escola, em todos os lugares. Isso não é favor. Não é presente de Dia das Mulheres. É responsabilidade. É o mínimo que a gente pode fazer. Parar de homenagear a mulher uma vez por ano e começar a protegê-las todos os dias. Olá, gente! Seja bem-vindo a mais um Papo Curto e Necessário. E o tema do vídeo de hoje é: violência não é normal. Velho, eu não sei em que mundo a violência é normalizada. Sério, a gente não tá mais vivendo na barbárie, a gente não tá na Idade Antiga. A gente está em pleno século XXI, com acesso à informação, com acesso à internet, com convívios, com pessoas conversando sobre sociedade, sobre cultura, sobre igualdade, sobre equidade, e ainda assim existe uma normalização da violência, principalmente sobre as minorias, sejam elas negras, PCD, LGBT, mulheres. E aí eu quero fazer um recorte específico em relação à violência de gênero, porque a gente teve essa semana e semana passada, na verdade, infelizmente, toda semana, mas eu quero trazer 2 exemplos de violência de gênero, e um deles incluindo a LGBTfobia, que a gente não pode normalizar. Não dá para aceitar que coisas como essa aconteçam. Folha de São Paulo publicou a Bruna Fante, a repórter, mostrando um desses estupradores, que é o Vitor Hugo Simonin, 19 anos, que quando ele se entrega e na camiseta dele tem os dizeres regret nothing, que é não se arrependa de nada. E primeiro, a imagem, esse lema já seria um escárnio, mas ela fez a apuração mostrando que é um lema do Andrew Tate, que é o principal líder do movimento Red Pill. Ele tem milhões de seguidores, o que é chocante, e muitos meninos seguem o Andrew Tate e criam e desenvolvem essa cultura do ódio, de misoginia, o ódio às mulheres, e como eles tratam as mulheres como subgrupo, como eles tratam as mulheres como lixo. Isso. E ficou muito conhecida os lemas dele depois daquela série Adolescência que a gente debateu muito tempo aqui no Estúdio I. É muito difícil falar sobre esse assunto porque eu contei para o Otávio, eu fiz no ano passado quando saiu a série, eu fui fazer uma pesquisa sobre isso. E não dá para acreditar que alguém fale isso, promova isso e o pior, tenha tantos seguidores acompanhando essas falas de ódio desse homem. E olha o reflexo disso aqui no Brasil. Como é que cinco jovens acham natural
estuprar uma menina de 17 anos, sendo que um deles era o ex-namorado que, teoricamente, ela confiava. Ela foi pro apartamento dele porque ainda existia o mínimo de confiança nesse ser humano. E aí, esse cara combina com mais 4 amigos para estuprar essa menina, sendo que um deles é adolescente. Diga, Pete. E isso é tão importante que no final, dentro do elevador, eles ainda falaram que uma mãe ia chorar. O menor celebra com os outros estupradores dentro do elevador, num tom de deboche. A mãe de alguém teve que chorar, porque nossa mãe... Regret nothing. Não se arrependa de nada. Essa frase estava estampada na blusa de Victor Hugo Simonin quando ele se entregou na delegacia nesta semana. Então tinha a consciência do que estava fazendo. Não, mesmo sem essa fala, e eles rindo no elevador. Não, é porque quando falam que é de menor, não tem consciência, é de menor, não tem responsabilidade, ainda é uma criança. Uma coisa é o de menor há 20 anos atrás. Outra coisa é um de menor agora no século XXI. Assim como muita coisa tem que atualizar, a legislação em relação à punição de menores de idade, eu acho que tem que ser avaliada sim, e eu acho que tem que ser julgada pelo tipo de crime, porque a gente não pode botar o mesmo peso num jovem que roubou um supermercado porque estava com fome e um rapaz, um menino que para uma menina. Se a lei pode uma pessoa de 16 anos voltar, por que uma pessoa de 16 anos não pode ser presa cometendo um crime? Afinal de contas, o voto tem peso na sociedade inteira. É sobre isso. Mas é isso, não dá para normalizar. E a gente precisa, mais uma vez, falar dessas plataformas digitais que têm contato com pessoas online, mesmo através de jogos, que tem bate-papo, que tem chat, que é onde eles formam esses fóruns de violência. É onde esse grupo Red Pill, que é um grupo que tem ódio às mulheres, começam a se formar e colocar na cabeça desses jovens que aquilo que é feminino é ruim. E que, na verdade, também tem responsabilidade dentro de casa, viu? Porque quando um pai ou uma mãe fica tendo comportamentos com o filho, comportamentos machistas, ensinando o menininho a pegar no pintinho, ensinando no menino que rosa é ruim, que não pode brincar de boneca, que não pode mexer com panelinha, que isso é coisa de menininha, já está construindo ódio naquela criança. Tem um vídeo mesmo que é absurdo de um cabeleireiro que fica colocando um avental rosa nos meninos para cortar o cabelo e os meninos têm ódio do avental. É esse tipo de ódio que eles estão fomentando desde sempre. E aí, quando essas criaturas têm 15, 16, 17 anos, começam a cometer estupro. Isso não é normal. A violência está sendo naturalizada, está sendo normalizada. Essa galera consome tanta violência, que a violência não espanta mais, não assusta, não bate, não causa empatia você ver uma pessoa sendo agredida. E essa semana também, né, a gente viu que a deputada Erika Hilton foi agredida verbalmente por um apresentador. A gente também tem agora Ana Paula Renault no Big Brother, e parando de falar um pouco desses machos escroto e botando a gente em evidência, a força que isso dá pra gente. Ver uma mulher brigando por causa de uma roupa que não se sentiu bem. Ver uma deputada lutando dentro do Senado ou na rua, em qualquer lugar, por ela ser o que ela é, por ela desejar ser o que ela é, ou por ela se sentir da forma que ela se sente. Isso dá um ânimo para nós, mulheres, que sofrem violência o tempo todo, como essa semana, anteontem, que a gente foi numa loja de material de construção e eu estava sendo atendida por um rapaz. E chegou um homem, falou com ele e ele esqueceu de mim. E aí, imediato, eu falei, não, me desculpa, mas é porque eu tô com pressa. E aí o atendente voltou a me atender novamente. Se eu deixasse, ele ia atender o outro cliente, que era um homem, que agiu como se eu nem existisse ali. O Pete estava conversando com o atendente, esse cara chegou, interrompeu, e o atendente foi dar atenção a ele e deixou de continuar o atendimento com o Pete. E eu não sou muito boa nessas coisas. Então... Você é ótima. Você é ótima. Eu vou pra cima mesmo e eu falo mesmo. Eu acho que não é só... Além de ser uma questão de ser mulher, é uma questão de respeito. Então eu fui e falei mesmo, desculpa, mas eu tô com pressa, licença aqui, ele tá me atendendo e solicitei mesmo um respeito e um atendimento. Sobre Erika Hilton, gente... Não achei muito justo, não. Com tanta mulher, por que vai dar pra uma mulher trans? Tá tirando o espaço. A Erika Hilton, ela não é mulher, ela é trans. Ela não tem nada contra trans. Não tenho nada contra trans, nem nada. Mas se tem outras mulheres, a mulher mesmo, porque mulher para ser mulher tem que ser mulher, gente. Tá tirando espaço. Eu até respeito todo mundo que né, é a comissão lá da defesa dos direitos da mulher. Eu respeito, todo mundo tem
comportamento diferente, tá tudo certo. Para mim tá tudo certo. Agora, mulher, para ser mulher, tem que ter útero, tem que ter menstruar, tem que ficar chata 3, 4 dias. Desde a década de 50, está sendo mudada essa questão da identidade de gênero. Antigamente, era a biologia que definia, masculino e feminino. Isso está sendo desconstruído desde 1950. Hoje, a identidade de gênero ela é uma construção social, ou seja, tem a ver com como a pessoa se identifica. É uma característica social, identitária. Não é uma questão biológica, se nasceu com a genitália masculina ou feminina. Não é de agora, sabe? Algumas confirmações dentro da parte jurídica são recentes, 1990, 2018, né? Só que é uma discussão que tem sido alterada desde 1950. Então, hoje, a construção de identidade de gênero tem a ver com a questão social, identitária. Como eu me reconheço, tá? Porque tudo evolui. Isso é uma evolução. E a Erika Hilton, maravilhosa, que é uma mulher trans, ela meteu um processo contra o apresentador, 10 milhões de reais, e ela disse que esse dinheiro vai ser direcionado para as casas que cuidam e acolhem mulheres trans em situação de vulnerabilidade. Isso é uma atitude digna. Isso é ser humano. Então, eu acho bem interessante a gente começar a se atualizar, porque, como o Pete fala, quando é do seu interesse, você se atualiza em qualquer questão, seja ela tecnológica, seja ela de pensamento, se lhe favorecer. Agora a gente vive em sociedade e a lei ela é para todos, ela não é só para você. Sobre a questão de Ana Paula Renault, que ela sirva de exemplo. Me dói, Pete, quando eu vejo muita mulher atacando. É porque ela não consegue enxergar o que está por trás da roupa. Exato. Não é sobre a roupa, é sobre o seu corpo como posse sua. A roupa é um acessório. E tá? É um acessório que te dá identidade. Exato, mas o que a gente está falando, a luta de Ana Paula não é a roupa pela roupa, é a identidade dela, é o que ela gosta de se sentir bem, é não ser sexualizada. Você olha as roupas de Ana Paula não usa roupa com decotes, ela não usa roupas curtas, ela tem o limite do corpo dela e ela tem a identidade. E roupa tem a ver com isso, roupa é cultura. A gente consegue identificar a cultura japonesa pelos kimonos, pelas roupas que eles usam, a cultura africana, o Brasil, enfim. Roupa é cultural e tem a ver com aquilo que a gente se sente bem. Se uma mulher quer usar uma roupa curta, ela se sente bem, tá tudo certo. Mas Ana Paula, nesse caso específico, ela se incomodou pela roupa, ela não usa vestido e a produção só manda vestido. E ela foi aturando isso por um bom tempo, 3, 4 festas. Teve um vestido que ela se incomodou porque tinha um decote muito grande, ela não falou nada. Só que chega um momento que você chega no limite, e ela chegou no limite dela. E é isso que eu achei importante, porque isso dá uma força pra gente, no sentido de se impor quando é necessário. Quando ela precisou se impor, ela foi e falou, e brigou mesmo, e se impôs mesmo. A mesma coisa eu, lá na loja de material de construção. Fui, botei o meu lugar, botei a minha voz, porque senão eu ia ter que esperar um homem ser atendido por um outro homem, porque ele se achou no direito de lhe cortar. De me cortar. Ou seja, ele acha que ele tem prioridade. Exatamente. E isso é uma construção machista. Então, Ana Paula tem ensinado muito. E mulheres, vocês que estão falando mal de Ana Paula em relação a esse recorte, tá? Porque tem coisas que outras coisas que aí é para outra discussão. Entenda. É sobre propriedade do corpo. Aí teve uma pessoa que falou assim, que a gente fez um vídeo na outra rede ontem. Mas a partir do momento que ela assina um contrato, o corpo não é dela. Desculpa, meu bem, o corpo vai ser dela sempre. E por isso que o contrato tem que ser completo, foi o que ela falou. Não está no contrato que eu assinei que eu tenha que usar roupas que eu não concorde ou que não tenha a ver com a minha identidade, com aquilo que eu gosto de usar. Se não está no contrato, ela tem o direito de questionar. Por isso que normalmente contratos, editais, essas coisas são enormes, porque tem que estar tudo ali. Se não está na regra, é porque pode. Então, assim, é sobre a propriedade do corpo. Quem é a produção de um programa que vai impor a uma mulher usar uma roupa que ela não quer usar? E aí leva para a discussão de violências em relacionamentos. Exato. Tem muitos relacionamentos que os homens obrigam as mulheres a usarem determinados tipos de roupa, ou eles mesmos compram as roupas que eles querem que a mulher use. E se a mulher usa uma outra roupa diferente, briga, bate, espanca, até mata. Então, isso é uma camada muito importante e muito significativa. E reforçando violências, ontem eu fui dar aula, fui trabalhar, quando eu estava chegando na escola, tem a pista de baixo e tem a pista principal em cima, que tem uma certa distância, inclusive. Quando eu estava chegando, indo para a portaria da escola, passa um carro na pista lá em cima, no alto, e grita: "Eita, nessa escola só tem professora gostosinha."
Quem foi que deu o direito desse homem falar disso de mim? E homens, esse tipo de comentário, em algum momento onde as mulheres não lutavam pelos seus direitos, talvez pudesse ter sido interpretado, principalmente pela cabeça de homens, como elogio. Hoje em dia não cabe mais. Isso não é elogio e não lhe dá o direito de falar esse tipo de fala contra qualquer mulher. Existem formas sim de chegar, existem formas sim de paquerar, existem formas sim de você tentar algum relacionamento com alguém, mas que seja respeitoso. E esse tipo de comentário não é respeitoso. E eu espero que vocês reflitam sobre isso. Mais uma vez, violência não pode ser normalizada. Cuidado com as plataformas digitais dos seus filhos. Cuidado! Jogo online sempre tem plataforma de chat onde pedófilos, red pill estão aí para fomentar as violências. Então, cuidem dos seus filhos, cuidem das suas filhas. A educação de meninos é a arma mais eficaz que a gente tem para combater violência de gênero. É isso. Curta, comente, compartilhe, para que essas ideias deixem de ser só ideias e se tornem atitudes. Sororidade, segue as minas.